Bom dia, esse é o Visão Libertária de 30 de agosto de 2019. Notícia sugerida e comentada por Rodolfo Andrello. Getúlio Vargas foi o maior presidente da história do Brasil, diz Ciro Gomes. Os antifascistas têm grandes semelhanças com os fascistas originais, todo mundo sabe. Nessa semana, Coronel Ciro Gomes resolveu ressuscitar a ladainha fascista, chamando Getúlio de o maior presidente que o Brasil já teve. A partir da declarada inspiração em Getúlio Vargas, o Coronel certamente hoje representa um verdadeiro adversário à causa da liberdade. Para melhor entendimento do assunto, relembremos alguns fatos da ditadura Vargas. Getúlio candidatou-se a presidente da República em 1929, perdendo a eleição, depois alegou fraude, deu um golpe auxiliado pelos tenentes do Exército e foi designado chefe do governo provisório pela junta militar. Portanto, tudo começa com um ditador que não aceitou o resultado das urnas e usou o braço armado do Estado, os militares, para a tomada do poder. Já empoderado, Vargas foi o pai da CLT, a versão tupiniquim da Carta del Lavoro de Mussolini. Hoje já existe uma tentativa esquerdista de desvincular a CLT do fascismo, dizer que não é a mesma coisa que a Carta del Lavoro, e um dos porcos argumentos que existe é que há uma diferença na extensão dos dois documentos. Mas isso nem de longe toca no problema. Ok, a CLT possuía 921 artigos em 1943, enquanto a Carta del Lavoro nasceu com 30 e foi reduzida a 11 quando se tornou lei. Disso, porém, não se deriva a ausência de influências e inspirações, mas tão somente constata-se que o Brasil foi fustigado com uma versão piorada do documento fascista. Enquanto a Carta italiana não era mais que um ovo de Leviatã, a Estrovenga brasileira já nasceu como uma hidra de várias cabeças. E o fascismo de Vargas se fez sentir desde o seu discurso no dia do golpe, onde ficou famosa uma de suas frases: "É a necessidade que faz a lei. Tanto mais complexa se torna a vida no momento que passa, tanto maior há de ser a intervenção do Estado no domínio da atividade privada." A partir desse momento, a ideologia que pairava sobre o Brasil é de que nada deveria ser feito fora do Estado, tudo dentro do Estado. Era o lema que perdura e vigora até hoje. As semelhanças com o fascismo e o nazismo não são acidentais. O governo Vargas manteve quase durante toda a década de 1930 relações de amizade e cordialidade com o Terceiro Reich. Em um documento de 1936, um representante do Terceiro Reich referiu-se às relações Brasil-Alemanha como satisfatórias, apesar da ameaça judaico-comunista. Membros do governo brasileiro tinham relações cordiais com o partido nazista no país. Em 1937, o governador do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, compareceu a uma festividade nazista em Porto Alegre e disse que os alemães eram um componente racial muito valoroso do povo brasileiro. O Brasil de Vargas e a Alemanha de Hitler mantiveram acordos políticos com foco na caça a comunistas e troca de informações entre as polícias secretas de ambos os países, incluindo-se a expulsão de alguns judeus comunistas, como ocorreu com Olga Benário. Ela foi mandada para a Alemanha em um navio de carga, mesmo estando grávida de um brasileiro. Na época, um grupo chamado União Feminina do Brasil chegou a enviar uma carta para a mulher de Getúlio tentando sensibilizá-la para o fato de que o regime estava mandando uma mulher grávida para a Alemanha, mas sem obter nenhum resultado. Ela morreu torturada em um campo de concentração. Histórias como essa de um ditador fascista deportando uma militante comunista para ser morta por Hitler deveria causar, no mínimo, algum desconforto na militância esquerdista. Na verdade, em qualquer pessoa. Mas como Ciro Gomes e a esquerda em geral não se norteiam por uma ética objetiva, contradições como essa fazem parte do pacote. Adicionalmente, estão documentadas várias correspondências entre Brasil, Alemanha e Itália naquele período. Mussolini chegou a mandar um telegrama em italiano parabenizando Vargas pelo aniversário de 10 anos de governo. Não se tratavam de semelhanças pontuais, mas de alinhamento ideológico explícito. A Constituição de 1934, que foi imposta por Getúlio, constava o seguinte: artigo 138, incumbe a União aos Estados e aos municípios, nos termos das respectivas leis, a linha B, estimular a educação eugênica. Não surpreendentemente, durante os primeiros anos de Vargas no Brasil, chegou a haver um movimento eugenista bastante organizado, época que era publicado o famigerado
época em que era publicado o famigerado Boletim da Eugenia, que era distribuído aqui em Banânia até 1933. Já no campo econômico, que é onde o ditador possui mais admiradores, até pela perspectiva keynesiana é difícil sustentar elogios a essa figura. Pouca gente sabe, mas na época o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato, publicou o dossiê O Escândalo do Petróleo, com críticas ao governo por não perfurar e não deixar que se perfure. Irritado, Getúlio Vargas proibiu as vendas, determinou a apreensão de todas as edições, eis a verdadeira face do nacional desenvolventista. Mesmo chegando a ser preso, Lobato nunca deixou de denunciar os desvarios de Getúlio Vargas, inclusive práticas de tortura pelo governo, outro ponto sobre o qual as viúvas de 64 fazem vista grossa. Na Segunda Guerra, é verdade, ele assumiu a posição contra o eixo, mas isso não foi mais do que apoiar o lado que, naquele momento, já era claramente vencedor. Sua nova lealdade também veio acompanhado de um empréstimo milionário com o qual Vargas almejava construir uma estatal do setor de siderurgia, a CSN. Traduzindo, mesmo para entrar apoiando o lado vencedor, Getúlio teve que ser pago. Tudo podia ser diferente em junho de 1940, com o discurso pronunciado por Vargas a bordo do encouraçado Minas Gerais. Na época, o discurso chegou a ser interpretado como uma adesão do país aos países do eixo. Felizmente, porém, o amor de Getúlio por dólares se revelou maior que seu amor por Hitler. Enfim, esses não são mais do que breves apontamentos para conferir o quão nefasta é a figura de Getúlio Vargas, o quão digno de repúdio são os projetos que nele se inspiram. Não deixa de ser sintomático que Ciro Gomes e grande parte da esquerda brazuca se diga fã de Getúlio Vargas. Concluímos atestando que o único ato legítimo praticado por Vargas foi o ato em que, com um revólver, em seu próprio quarto, ele livrou o mundo de um fascista. Aplausos por essa façanha. Notícia sugerida por Só Trago Verdades e comentada por Leonardo Aguiar. Por que quase metade do Brasil não tem acesso a saneamento básico? É claro que a falta de saneamento básico em Banânia é um problema grave, porém pouco se fala do verdadeiro culpado deste problema. Não se trata de falta de recursos, dificuldades geográficas, esse problema se alastra em algo muito mais profundo e complexo, a interferência do Estado na economia. Não é por acaso que quase metade dos bovinos gadosos sofrem ao não ter acesso a saneamento básico, recursos naturais sobram, demanda é o que não falta. Entretanto, ao tentar resolver a situação, a máfia estatal acaba sendo a causadora de tal sofrimento, impedindo que empresas dessa área naturalmente surjam por meio de regulamentações totalmente sem sentido e arbitrárias, além da expoliação ilegítima do gado. Temos aqui um exemplo disso. Alcantil, na Paraíba, uma pequena vila formada por em torno de 450 casas, que se mantém sem água encanada até hoje. A máfia tinha planos para trazer água e saneamento a essa cidade, porém sabemos que os únicos planos estatais que saem do papel são aqueles para aumentar a extorsão ou aqueles para desviar verbas públicas, o famoso roubo do roubo. A mão armada da máfia, o chamado Exército Brasileiro, faz uma visita mensal a esse vilarejo levando um carro-pipa para abastecer algumas cisternas que estão espalhadas pelo município, de 5,3 mil habitantes. Ao fazer isso, a máfia mostra todo o seu sadismo, causando um problema e dando a impressão de que está resolvendo, fazendo os bovinos gadosos acreditarem que eles são os verdadeiros heróis da vida real. E esse problema se estende a várias outras áreas econômicas, como saúde, educação, segurança, entre outros. Esse é sempre o método usado para formar o senso comum de que o Estado se torna necessário, nada mais que manipulação feita por parasitas. Além disso, a máfia estatal tinha mais planos para essa manipulação, com um projeto de obras para essa região. Mas com a óbvia falta de competência, falhas do sistema democrático, esse projeto vem se arrastando há 15 anos. Isso só vai acontecer caso haja aquela propina básica para os parasitas responsáveis. Obras essas que seriam financiadas pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou como conhecemos, FGTS,
que, em teoria, seria a principal fonte para financiar o saneamento. Esses recursos representam 8% da remuneração dos trabalhadores escravos da CLT e mais da metade das obras financiadas estão paradas esperando alguma ação da máfia, ou seja, dinheiro de gente honesta, trabalhadora, está sendo perdida na ineficiência da máfia. De acordo com essa matéria, a máfia ainda fez uma análise para avaliar a situação e propor soluções. Claro que não poderíamos esperar que algo minimamente decente saísse disso. Logo, os especialistas, em gadosidade só pode ser, disseram que os investimentos no setor seriam insuficientes e que seria necessário usar mais alguns bilhões roubados para atingir a meta que eles mesmos escolheram aleatoriamente, alegando dificuldade de acesso aos recursos que já estão disponíveis. Imagina se não estivessem disponíveis. E ainda apontam a burocracia como um fator importante do problema. Vejam só, até mesmo os parasitas afirmam que o sistema que eles apoiam e impõem uns aos outros não funciona. Falam inclusive que as empresas privadas atuam menos do que necessário. Ora, podemos pensar em várias ideias de startups e uma hipotética sociedade libertária para resolver esse problema. Onde há demanda, há dinheiro a ser feito. Porém, no cenário atual, isso se torna impossível. Regulamentações, máfias, monopólios do mercado impedem que pessoas possam pôr essas ideias em prática, tornando a qualidade de vida dos habitantes de Alcantil ruim. Fica claro que somente o livre mercado poderia resolver a questão do saneamento básico em Banânia. Empresas procurariam novas áreas de atuação, já que o mercado desse tipo em grandes metrópoles logo seria saturado, atingindo assim uma área muito maior, aumentando a qualidade do serviço, além da diminuição do preço a médio e longo prazo. O mercado demoraria algum tempo, é verdade, para se adequar à demanda, mas ainda assim seria muito mais eficiente do que a máfia sequer almeja ser. Um exemplo claro disso foi o ocorrido com a telefonia. Antes das privatizações, haviam inúmeras cidades pequenas por aí sem telefones. As desculpas eram similares, falta de investimento público, mas a raiz do problema era a mesma, a ineficiência estatal. Sempre que se falava em privatização da telefonia antes, alegavam: mas os empresários não vão querer investir em telefones em cidades pequenas. Ora, amigo, se há demanda, há como ganhar dinheiro, mesmo em cidades pequenas. Em poucos anos após a privatização, mesmo a privatização mal feita e oligopolista que tivemos, foi capaz de atender a demanda por telefones em todo o país, até nas vilas mais remotas, em todos os bairros de grandes cidades. Hoje em dia, obter uma linha telefônica é a coisa mais simples do mundo. Ainda podemos ver hoje iniciativas colaborativas totalmente sem intervenção estatal em alguns lugares do Brasil, onde a população junta recursos por um bem que todo mundo pode usufruir, como asfaltar ruas, por exemplo. Formam-se pequenos empreendimentos voluntários para que todo mundo saia ganhando no final. E isso é feito mesmo com as pessoas pagando a absurda e altíssima carga tributária da máfia nacional. Imagina o que poderia ser feito se não fôssemos roubados diariamente desse jeito. E é por essa liberdade de iniciativa que nós libertários estamos lutando hoje e sempre. Qualquer meio agressivo e coercitivo de organização da sociedade está totalmente fora de cogitação. Vamos aos tapas libertários. Tapa por M. Nem doce de criança será poupado. Os parasitas do estado de Utah, em Charmanderlândia do Norte, foram longe demais em sua sanha arrecadatória. Resolveram taxar até crianças. Os empreendedores mirins que sofrem o achaque vendiam suas mercadorias ou serviços voluntariamente em uma feira chamada Children's Entrepreneur Market. O objetivo dessa feira, organizado pelo Libertas Institute e composta inteiramente de estandes tocados por crianças, é incentivar os jovens participantes a abrirem seu próprio negócio ou simplesmente compreenderem como funciona um sistema de trocas voluntárias. Durante anos, a feira foi realizada sem nenhuma intervenção da máfia. Esse ano, porém, alguns parasitas do estado, estraga prazeres que são, tinham uma nova lição em mente para ensinar às crianças. Ao final da feira, cada empreendedor mirim recebeu um tax form, um formulário de impostos, que deve ser preenchido para fins de cobrança de imposto sobre vendas. Mesmo quem não vendeu nada, bebezinho gadoso, ainda assim você é obrigado a preencher. Bem-vindo ao Estadistão. Toma aqui um brinco chipado na orelha. Segundo o parasita responsável pelo desmando, não tem idade ideal para chicotear o gado. Pode ter 10 ou 100 anos, deve receber chibatadas da máfia do mesmo jeito. O bom é que, se começarmos a chicotear desde pequenos, segundo ele,
eles vão gostar e até defender o chicote quando forem adultos. Ou isso, ou já está na hora de migrar essa feira aí para Deep Web com pagamentos em moedas criptográficas irrastreáveis e ensinar essas crianças como será o futuro real delas. Capa por Eduardo Machado, prólogo do livro Honduras Prospera. Eric Bremen é o CIO da Neway Capital e da Honduras Próspera, empresas responsáveis pela construção e administração das primeiras cidades privadas de Honduras. A criação dessas cidades privadas foi possibilitada por uma mudança na Constituição de Honduras em 2012, que permitiu que algumas zonas desabitadas do país fossem alugadas a essas empresas, as quais poderão governar na forma que lhes parecer melhor, e uma taxa é paga ao governo em troca. De acordo com as leis regulamentando essas zonas, essas poderão possuir seu próprio sistema jurídico, incluindo seus próprios tribunais, sua própria jurisdição fiscal e aduaneira, próprias regras e regulamentações e até mesmo suas próprias forças de segurança. Nesse artigo, ele compartilha o prólogo do livro, ainda sendo escrito por ele, documentando as circunstâncias, a estratégia, metodologia e justificativa para o desenvolvimento desses acontecimentos em Honduras. Segundo ele, possibilitados por uma tempestade perfeita que culminou na possibilidade de criação dessas zonas de prosperidade. Tudo leva a crer que, com todos esses serviços sendo fornecidos por empresas privadas, as despesas serão muito reduzidas e, consequentemente, as taxas pagas pelos habitantes. Para se ter uma ideia, em uma outra iniciativa, a cidade de Sandy Springs, no estado americano da Geórgia, terceirizou todos os seus serviços públicos, exceto tribunais, polícias e bombeiro. Tomando como base os números de Sandy Springs, a estimativa é de que se poderia oferecer serviços de primeiro mundo por $350 por habitante por ano. Se tudo der certo, a ideia tenderá a ser copiada e poderá representar uma revolução na forma de convivência social, onde será muito mais fácil votar com os pés, escolhendo a cidade que tem mais a ver com suas crenças, do que tentar mudar todo um território de forma uniforme. Capitalistas, socialistas, religiosos, todos poderão conviver com semelhantes de forma voluntária e sem se preocupar com a política de forma alguma. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pela Universidade Libertária. Quer conhecer mais sobre libertarianismo? Veja o link na descrição do vídeo. Ontem à noite eu liberei o vídeo Como Ficar Rico para os patrocinadores. O link fica lá no Discord dos patrocinadores. Se você é patrocinador, corre lá para ver antes de todo mundo. Se ainda não é, não perde tempo não. Qualquer R$1 você ajuda o canal e pode ver os vídeos antes. As formas de apoio estão aqui no rodapé da página visãolibertaria.com. Até a próxima!